Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Seguimos na exposição do Sermão do Monte, chegando desta vez ao final do capítulo 5. E eu convido você então a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, do versículo 43 ao versículo 48. Evangelho de Mateus capítulo 5, do versículo 43 ao versículo 48. Mateus 5, 43 a 48, nos diz assim a palavra do Senhor: Vocês ouviram o que foi dito, ame o próximo de vocês, ou ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que vos perseguem, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus. Porque ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que o amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Amém. Oremos, irmãos. Senhor, nós lemos a Tua palavra, cremos que ela é a palavra do Senhor, cremos também no Teu Espírito, que é o Espírito da verdade. Colocamos o nosso coração diante do Senhor, Pai, para que o Teu Espírito, que é o Espírito da verdade, conduza a Tua palavra, que é a verdade, ao nosso coração, e assim sejamos edificados como edifício santo que cresce para a glória do Senhor. Nós assim oramos no nome de Jesus. Amém. Há uma música de Jorge Camargo que diz assim: Eu e você respondemos ao amor a nós demonstrado, às palavras de carinho, ao abraço afetuoso, gestos comuns entre humanos. Eu e você conhecemos só o amor baseado na troca, que perdura se há resposta aos padrões mais elevados que jamais atingiremos. Amor na versão normal, que costumamos ver como algo tão banal. A fonte de todo bem. Duro é ter que dizer, vai muito mais além do amor convencional. Meus queridos irmãos, esse texto que nós lemos, nós, como bem sabemos e já temos exposto aqui, ele faz parte de uma seção que ela inicia-se exatamente no versículo 17 do capítulo 5, onde o Senhor Jesus faz a seguinte afirmação: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, mas para cumprir. E o Senhor Jesus traz algumas afirmações bem contundentes no que diz respeito à observância da lei do Senhor, da palavra do Senhor, da vontade do Senhor para a vida do seu povo. Ele traz, então, alguns ensinamentos e ele confronta o falso ensino dos escribas e fariseus daquele tempo. Ele traz advertências sobre como Deus ele julga aqueles que ensinam errado a Escritura Sagrada. Porque o falso ensino, ele trará também uma prática de vida completamente desassociada da verdade da palavra de Deus. Implicará muitas vezes em libertinagem, implicará num legalismo, implicará em práticas que não são condizentes com aquilo que é vontade de Deus para o seu povo, e conduzirá o povo a uma perspectiva completamente equivocada do Evangelho. O Senhor Jesus, então, ele trata sobre a ira, ele trata sobre o adultério, ele trata sobre o divórcio, ele trata sobre os juramentos, ele trata sobre a vingança. E nessa noite nós pensaremos também sobre o amor aos inimigos. É interessante, irmãos, porque em todas essas pequenas sessões que fazem parte dessa sessão maior, que é a explicação correta da lei e sua aplicação para a vida dos discípulos, o Senhor Jesus ele confronta, de fato, não apenas o ensino, mas uma prática de vida que acabava sendo a resposta a esse mau ensino. E aqui, nessa noite, nós pensaremos em mais um aspecto, e é um aspecto desses difíceis. Difíceis porque, irmãos, nós temos algumas compreensões bem equivocadas sobre o significado do amor.
Hoje pela manhã conversávamos sobre isso na classe de casais, e de fato há percepções equivocadas. O amor nos nossos dias ele é pensado muito mais como uma perspectiva de sentimento, como algo que é substantivo, como algo que não é ativo, mas como algo que é reativo a alguma coisa. Sentimentos são assim. E nem sempre, irmãos, os sentimentos, eles refletem a verdade. Eles podem até ser reais, como já dissemos aqui no sermão passado, mas nem sempre eles serão verdadeiros. E para que sejam verdadeiros, eles precisam passar pela redenção da palavra de Deus. Eles precisam ser redimidos ao ponto de expressarem aquilo que de fato é a palavra de Deus, para que eles sejam sentimentos, então, verdadeiros. E o amor é um desses. Nós pensamos em amor muito mais como uma química, muito mais como uma paixão, nós pensamos em amor muito mais como aquilo que tira o fôlego, e de fato, veja, o amor, ele inclui no seu pacote a questão dos sentimentos. Deus nos fez com sentimentos, Deus nos fez seres com emoções, nós nos alegramos, nós choramos. Quem aqui já não esteve apaixonado e não sentiu aquele gosto gostoso, né, de repente aquele olhar lá no início da paquera, correspondendo ali ao que você estava orando, ou mesmo sentindo por aquela pessoa? Nós somos seres que possuem emoções. O problema não são as emoções em si, o problema é se elas são resposta de fato à palavra de Deus, ou resposta ao nosso coração que é enganoso. E aqui então, meus irmãos, o Senhor Jesus está alinhando essa perspectiva do amor. Ele está conjugando esse verbo, ele está dando aos seus discípulos a perspectiva bíblica do significado de amor, e não do significado que era pirateado e era ensinado de maneira equivocada pelos escribas e fariseus, que possuíam aí suas intenções que não glorificavam a Deus, que apontavam muito mais para o seu coração do que de fato para a revelação da glória de Deus e a humilhação nesse sentido do nosso coração. Tendo dito tudo isso, eu convido os irmãos a pensarmos sobre o seguinte tema: a lei perfeita e o desafio de amar. A lei perfeita e o desafio de amar. Em primeiro lugar, eu quero convidar você a mais uma vez observar o versículo 43. É o problema identificado por Jesus. Perceba que Jesus identifica um problema sério no ensino e, consequentemente, se dará na aplicação desse ensino. Versículo 43 nos diz assim: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Qual o problema, então, identificado por Jesus ali? Nós vimos que sempre existia um problema no ensino, existia um equívoco no ensino. E qual, portanto, o ensino aqui, o erro aqui nesse ensino? Levítico, no capítulo 19, o versículo 18, nos diz o seguinte: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Porém, havia uma interpretação equivocada sobre esse mandamento de Levítico 19, 18. Como é que os judeus daquela época interpretavam esse mandamento? A primeira pergunta era: quem é o próximo? Essa é uma pergunta, irmãos, bem interessante, que muitos crentes fazem até os dias de hoje. Quem é o meu próximo? Ora, o próximo é literalmente quem está próximo de você. No entanto, eles interpretavam da seguinte maneira: primeiro são os filhos, eles são o meu próximo. Primeiro os filhos, depois primos, depois amigos judeus, e depois gentios que porventura se convertessem ao judaísmo e passassem então a viver a mesma fé e a mesma cosmovisão dos judeus daquela época. Então eles faziam essa escala. No entanto, irmãos, a pergunta que Jesus faz é: não fazem os publicanos o mesmo? E quem eram os publicanos? Os publicanos eram cobradores de imposto, eram judeus que praticamente se vendiam ao Império Romano para que pudessem não só ter ganho ali, mas para que de forma mais precisa pudessem denunciar os seus patrícios nos seus negócios, porque o Império Romano não conhecia as atividades econômicas de forma mais efetiva dos judeus em si. Entretanto, eles podiam comprar outras pessoas, pagar bons salários a essas pessoas, fora a extorsão que eles poderiam fazer ali. Nós temos o caso de Zaqueu, que confessa isso,
que provavelmente roubava pessoas e estava ali prometendo devolver aquilo que ele havia roubado. Então, os publicanos eram esse grupo de pessoas que eram considerados como um tipo de escória da sociedade judaica. E Jesus aqui, ele compara essa atividade ao que os publicanos faziam. Quem é o próximo? Lucas, no capítulo 12, o Senhor Jesus nos ensina quem é o próximo. Se você puder abrir a sua Bíblia lá, Lucas 12, a partir do versículo 25, nós temos uma história contada por Jesus, bem conhecida, a parábola do samaritano. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 10, irmãos, me perdoem. Fazer como Luciano hoje de manhã, se você entendeu bom dia, o boa noite é bom dia. Se você entendeu 12 é 10. Lucas capítulo 12, a partir do versículo 25. Veja como é que o Senhor Jesus trata a questão do próximo. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Então, Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você entende? A isto ele respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as tuas forças, todo o teu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente, faça isto e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele e, aproximando-se, fez curativos nos seus ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: qual desses 3 lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus disse: vá e faça o mesmo. Perceba que Jesus é muito claro ao responder sobre quem é o próximo. Meus queridos, o grande problema da interpretação ou de um ensino errado é que nós somos conduzidos a uma prática equivocada. Veja, eles interpretavam como sendo as pessoas mais queridas e mais próximas deles, em termos de parentesco, em termos de relacionamentos de amizade, em termos de concordância enquanto cidadãos, em termos de visão política e coisas do tipo. Eles acreditavam que o próximo, então, deveria ser aquelas pessoas que pensassem, que vivessem, que agissem da mesma maneira como eles agiam. E o Senhor Jesus aqui, ele coloca um samaritano, que nós sabemos bem como os judeus, eles observavam os samaritanos. E coloca exatamente este samaritano socorrendo um homem, provavelmente um judeu que estava caído no caminho após ter sido assaltado. Perceba então que a ação de misericórdia não levou em consideração o parentesco, não levou em consideração as opiniões pessoais, não levou em consideração se eram da mesma cidadania, se eram pessoas que pensavam da mesma forma. Simplesmente esse homem vai e socorre alguém que estava necessitando de socorro. Porém, se nós definimos aqui, nós sabemos já quem é o próximo, qual o equívoco para além desse que estava sendo ensinado aqui? A pergunta, irmãos, é: onde estaria na lei odiarás o teu inimigo?
onde você poderia dar uma pesquisada rápida aí no seu aplicativo e colocar, de repente, odiarás o teu inimigo, ou se você já leu várias vezes a Bíblia, onde é que esse versículo poderia ser encontrado? A resposta é: em lugar nenhum. Assim como uma série de adágios, e palavras que as pessoas soltam por aí e atribuem a textos bíblicos que não existem, este aqui é mais um. Não existe nenhuma passagem na Bíblia que aponte para odiarás o teu inimigo. Em lugar nenhum, irmãos. Mas perceba a falta do referencial. Amai o teu próximo como a ti mesmo. Aquele outro lá de Lucas, no capítulo 10, ele responde precisamente. E aqui eles respondem precisamente. No entanto, eles fazem a inclusão de algo que não está registrado nas Escrituras. E aí vem a casca de banana, porque muitas vezes as pessoas se apegam a algo que não é ensinado nas Escrituras e replicam aquilo não só nas suas palavras, mas na sua maneira de viver como sendo algo verdadeiro, e não é. A grande questão, irmãos, ensinado nas Escrituras é: como você quer que tratem você, trate o outro, e isso não existia para eles. Isso não estava presente no ensino e muito menos na prática daquela época. Porém, como é que Jesus interpreta e corrige o erro? Nós percebemos aqui no versículo 43 o erro. Mas como é que Jesus, então, ele corrige esse erro? Versículo 44 ao versículo 47, observe comigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vi chuvas sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Percebam que Jesus, então, ele começa a tratar a raiz do problema. A questão foi identificada e agora vem a instrução correta e o pastoreio de Jesus ao coração dos seus discípulos. Amai os vossos inimigos. Um comentarista, pensando sobre esse texto, ele diz o seguinte: Jesus viera com o firme propósito de destruir aquelas barreiras, de modo que o amor puro, ardente, divino, infinito, pudesse fluir do coração de Deus e não do coração dos homens. O seu amor invadiu todas as fronteiras raciais, nacionais, partidárias, etárias, sexuais, etc. Ao afirmar, eu vos digo, amai os vossos inimigos, é provável que os seus ouvintes tenham ficado atônitos, pois lhes falava de algo que provavelmente jamais tinham ouvido antes de forma tão sucinta, positiva e autoritativa. A conclusão resultante é que o primeiro que ensinou a humanidade a ver o próximo em cada ser humano e, portanto, a tratar todo ser humano com amor foi Jesus. Êxodo capítulo 23, o versículo 4 e o versículo 5, veja o que diz a palavra do Senhor sobre inimigos. Êxodo 23, 4 e 5. Perceba como a justiça e a misericórdia, o amor ao próximo deve ser demonstrado. Êxodo 23, 4 e 5. Se você encontrar desgarrado o boi ou o jumento do seu inimigo, leve-o sem falta de volta para ele. Se você vir prostrado debaixo da sua carga o jumento daquele que odeia você, não o abandone, mas ajude o dono a erguer o animal. Percebam, irmãos, como isso era completamente contraditório ao que era ensinado pelos escribas e fariseus naquele tempo. Jesus está trazendo de volta a palavra de Deus e a sua aplicação correta ao coração daqueles discípulos que cresceram ouvindo um ensino completamente equivocado. Lembre-se que os discípulos estavam se aproximando cada vez mais de Jesus, sendo ali sacados da multidão, e a multidão também estava ouvindo.
Existiam ali também os religiosos, escribas e fariseus, que estavam ouvindo aquele ensino de Jesus. E a perspectiva então do discipulado, esse manual do reino de Deus, de como viver no reino de Deus, essa nova vida conquistada por Cristo, estava sendo ensinada por Cristo ali. E isso era pesado demais, era contraditório, era diferente de tudo o que eles haviam ouvido ao longo da vida. Eram estruturas firmadas e formadas no coração que estavam ali sendo abaladas pela pregação, o ensino correto da palavra de Deus. E pense, irmãos, que todos nós temos essas estruturas no nosso coração. Nós, muitas vezes, acreditamos em muitas coisas que ouvimos, até na nossa experiência religiosa mesmo, e reputamos como sendo verdadeiras. Hoje pela manhã eu contava que alguns anos atrás eu preguei numa igreja no interior, e ali naquela igreja, atrás do púlpito, tinha aquele versículo de Abacuque, né? O Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. E ali existia meio que um alvoroço ainda, o início do culto, né? As pessoas chegando, crianças conversando, as pessoas se cumprimentando, aquela coisa toda, e de repente assim, o liturgo olhou para o versículo e fez assim: leiamos juntos o versículo. E aí o pessoal nem leu, já ficou em silêncio. Mas imagina que um tempo depois alguém chegasse para fazer uma exposição do livro de Abacuque e fosse exposto ali que aquele versículo não diz nada a respeito do silêncio no momento da liturgia. Entende como seria difícil para muitas pessoas que cresceram lendo aquele versículo e aplicando simplesmente a um momento de culto onde se deveria, não é que não se deva fazer, tem que se fazer, tem que se ter reverência diante da exposição da palavra. Nesse momento de culto nós temos uma liturgia e nós nos adequamos a ela. No entanto, irmãos, existem muitas aplicações equivocadas, como por exemplo, Mateus capítulo 18, há muitas vezes reuniões de oração com baixa frequência, o irmão olha assim de um lado para o outro, só tem 2 aqui hoje comigo, mas irmãos, está tranquilo, porque onde estiverem 2 ou 3, nós temos quórum para a reunião de oração. Mas irmãos, aquele texto fala sobre disciplina eclesiástica, não fala sobre quórum para a reunião de oração. O Senhor sempre estará, estando 1, 2, 3, 10, 1000, o Senhor sempre estará. Mas nós muitas vezes sacamos alguns textos e nos acostumamos com uma aplicação, uma perspectiva equivocada sobre esses textos. E é difícil quando nós, de repente, ouvimos que esses textos não falam sobre isso que muitas vezes nós aplicamos. O nosso coração sofre com isso de certa forma, porque afinal de contas, crescemos ouvindo todas essas verdades. E vamos lutar muitas vezes com isso. Quem esse sujeito pensa que é? Eu aprendi do pastor fulano de tal que isso está certo. A gente vai discutir com aquilo ali de alguma maneira. Agora, tirando esses versículos, existem estruturas, irmãos, muito mais solidificadas no nosso coração, que nós não aceitamos que elas sejam confrontadas, que doem em nós. Entretanto, à medida que a palavra de Deus ela confronta essas estruturas, e essas estruturas, elas de alguma maneira começam a rachar e a colapsar, Deus, irmãos, começa a erguer, se o nosso coração de fato depende do Senhor, como foi pregado aqui hoje de manhã, pastor Cláudio, quando usou o exemplo de Jacó ali, que ora a Deus, faz uma oração teologicamente perfeita, no entanto, ele dá o jeitinho dele e começa a enviar presentes para o seu irmão, para ser aceito por ele. Se de fato nós dependermos do Senhor, meus irmãos, é certo que o Senhor começará a construir colunas sólidas no nosso coração, que reflitam de fato a palavra dele, e que por isso, irmãos, serão boas, serão estruturas sólidas, serão estruturas erguidas de fato sobre a rocha que é Cristo, e não sobre estruturas arenosas, que quando vêm as tempestades, elas caem, elas entram em colapso. Vejam então que não é fácil para nós ouvirmos, por exemplo, amem e orem por seus inimigos. Não é fácil para nenhum de nós olhar para pessoas que nos perseguem, que muitas vezes intentam e fazem o mal contra nós passarmos a demonstrar algo como fruto não de um mero sentimento,
Não de uma mera expressão que nós muitas vezes usamos como justificativa. Não, quando eu sentir no meu coração o desejo de fazer isso, não, nós não precisamos sentir. Nós temos a Escritura diante de nós que nos ordena a vivermos assim, em resposta ao amor que foi a nós demonstrado por Cristo na cruz. Não é uma atitude legalista, onde simplesmente eu vou fazer para conquistar algo, mas é uma atitude porque eu percebi Cristo que veio ao meu encontro, sendo eu inimigo seu. Eu posso agir da mesma maneira agora em Cristo com aqueles que muitas vezes me perseguem e me fazem o mal. Eu não preciso sentir algo, eu preciso simplesmente obedecer. E em obediência, perceber de forma muito clara essas estruturas ruindo no meu coração e algo bom, perfeito e agradável sendo construído no meu coração, porque essa é a vontade de Deus, e assim é a vontade de Deus, é sempre boa, agradável e perfeita. O fato, irmãos, é que o amor, então, que é demonstrado, ele é conjugado de maneira prática. Da mesma forma, a oração, tanto os verbos amai como orai, eles têm um sentido imperativo e presente, ou seja, não é algo que simplesmente aconteceu e que não acontecerá mais, é uma ordem que é constante, porque os nossos relacionamentos são constantes, são dinâmicos. E constantemente seremos chamados ao perdão, ao amor, à reconciliação e à oração. Não é algo que simplesmente você teve essa experiência com alguém no passado e nunca mais terá. Mas a escola de Deus e a escola do discipulado nos leva a essa prática constante. Esse amor e essa oração postos aqui pelo Senhor Jesus, eles acontecerão, irmãos. Não é se acontecerão, é quando acontecerão. E acontecerão. E aqui o Senhor Jesus traz mais uma verdade, para que vos torneis. E aí alguma pessoa pode olhar para isso e dizer assim, quer dizer que nós podemos nos tornar algo? Nós podemos mover a força do nosso braço para sermos aceitos por Deus? Não. O que Jesus está tratando aqui é o testemunho externo das bem-aventuranças. Lembre que o início do Sermão do Monte é com as bem-aventuranças. E as bem-aventuranças, elas são resultado de alguém que passa a gozar de paz com Deus. E nós sabemos que nós só temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Nós não conquistamos pela força do nosso braço, pela nossa boa vontade, por nossa justiça, a paz com Deus. A paz com Deus, ela só é obtida por meio do sacrifício de Cristo. Então, os bem-aventurados são pessoas que foram alcançadas pela graça do Senhor Jesus, pela justiça de Cristo. E elas estão agora em paz com Deus. Elas desfrutam dessa paz com o Senhor e por isso elas são satisfeitas, mesmo em meio às piores situações. Quando choram, quando são perseguidas, quando as pessoas muitas vezes se levantam para difamá-las, elas são bem-aventuradas. Não por causa das situações em si, mas por causa daquele que viveu, que morreu e que ressuscitou por elas. E que deixa agora o exemplo para que essas pessoas, esses discípulos, sigam os seus passos. Então, tornar-se aqui tem a ver com externar aquilo que já aconteceu. Nós poderíamos usar aqui a palavra coerência. É um chamado nas cartas paulinas constante à coerência. Nós sabemos que as cartas de Paulo sempre serão divididas em dois blocos. Um bloco onde ele faz uma exposição teológica e um bloco onde ele faz as aplicações de tudo aquilo que ele expôs, de teologia. E há um chamado constante de Paulo, por exemplo, Romanos 12, Efésios no capítulo 4, Colossenses no capítulo 3, ele sempre traz essas aplicações. Ele entra sempre com um portanto, um porém, algo assim que chama as pessoas a viverem uma vida de acordo com o Evangelho que as resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz, com o Senhor que as resgatou. Tu, porém, quando ele fala com Timóteo, diferente daqueles outros, diferente daqueles que não são crentes, viva dessa maneira.
Eu rogo ao Senhor a que vocês andem da maneira, segundo o Evangelho que vocês foram salvos, chamados a viver. Entreguem o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como resposta ao Evangelho que vos foi pregado. Sempre há uma aplicação, irmãos, um chamado à coerência. E nós vivemos um tempo de incoerência, assim como aqueles irmãos do passado também viviam. Os desafios são os mesmos. E é interessante porque muitas vezes nós somos, trazendo mais uma vez a pregação da manhã, se você não viu, você pode vê-la. E aqui, irmãos, eu abro um parêntese, da necessidade de nos expormos cada vez mais à palavra de Deus. Aqueles que estiveram aqui pela manhã foram confrontados com a verdade do Evangelho. Aqueles que estão aqui à noite, os irmãos que estão aqui à noite, são confrontados com a verdade do Evangelho. E quanto mais expostos à palavra de Deus, mais o nosso coração, irmãos, é quebrado pelo Espírito de Deus, e mais, nesse sentido, nós aceleramos o processo de santificação do Senhor, à medida que nos dispomos a ouvi-lo, e à medida também que o nosso coração percebe e ora ao Senhor, dizendo assim: Senhor, me quebra, e faz um vaso novo para a Tua glória. Irmãos, nesse sentido, então, aqueles irmãos que viviam os mesmos desafios que nós vivemos, ao ouvirem a palavra de Deus e a serem quebrantados ali pela palavra de Deus, eles se colocavam numa perspectiva ou num chamado a essa vida de coerência, a uma teologia correta que reflete-se numa prática de vida correta, a não apenas encher a mente, mas encher também o coração com as verdades do Evangelho, e de fato a boca expressar aquilo que enche o coração, e de fato os nossos membros, as nossas emoções, as nossas vontades serem discipuladas por aquilo que enche o nosso coração, que é a palavra de Deus. Porém, irmãos, se não nos expormos à palavra de Deus, ou se ela é exposta de maneira equivocada ao nosso coração, nós também refletiremos isso. Refletiremos os equívocos. Refletiremos de forma superficial, porque afinal de contas nós caímos dentro daquela perspectiva onde o domingo apenas deve abastecer o meu tanque espiritual para que eu rode a semana inteira. Irmãos, nós nos alimentamos de pão durante todos os dias da semana. Nós precisamos da palavra de Deus todos os dias da semana. É certo, irmãos, que o domingo é um dia especial, onde o Senhor nos trata como seu povo, sua igreja. Mas o nosso culto pessoal, o nosso culto familiar precisa ser alimentado também, precisa ser ansiado também. As nossas devocionais, irmãos, não podem ser simplesmente como num final de um dia, onde eu estou extremamente cansado e não consigo absorver mais nada. Elas precisam ser prioridade na nossa vida. Um outro aspecto ainda aqui, olhando para o versículo 47, na verdade, para o versículo 45, o Senhor Jesus fala que Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vi chuvas sobre justos e injustos. E é interessante isso, porque nós temos aqui demonstrado o amor do Senhor pela humanidade. Nós temos aqui demonstrado, irmãos, essa graça de Deus que atua na criação e que não privilegia apenas aqueles que são crentes. Quando nós estamos precisando de chuvas, não chove apenas na propriedade daqueles que são crentes. Nem o sol nasce apenas para abençoar aqueles que são crentes. Nasce sobre toda a terra, sobre toda a humanidade. E nesse sentido aqui, irmãos, Deus não leva em consideração raça, cor, riqueza, nacionalidade. A sua graça, nesse sentido, atua sobre todo o mundo. No entanto, é preciso pontuar algo aqui, para que nós não caiamos numa perspectiva universalista. Quando nós observamos, por exemplo, Efésios no capítulo 2, nós percebemos ali que antes de Cristo nós éramos chamados filhos da ira de Deus. E Paulo trata como os demais que não conhecem a Deus. Então, aqueles que são alvo de um amor geral de Deus,
eles desfrutam das benesses de Deus como os crentes desfrutam. Porém, irmãos, só aqueles que são alvo do amor especial de Deus, salvífico de Deus, desfrutam da salvação conquistada por Cristo. Essa preservação sobre a criação e sobre maus e bons faz parte da aliança que o Senhor firmou com Noé. E a terra, nesse sentido, ela é preservada por amor aos eleitos de Deus. Quando os eleitos de Deus, eles forem todos encontrar com o Senhor na vinda do Senhor Jesus, então virá o fim. Não haverá mais a preservação desse mundo. Mas, irmãos, o fato é que o Senhor faz questão de mostrar aqui que nós devemos amar da mesma maneira como o Senhor ama. Seja alguém que goste das mesmas coisas que você goste, seja não. Seja alguém que você se relacione e se dê muito bem com essa pessoa, seja alguém que não se relacione com você, e pelo contrário até. Faça coisas contra você. Em terceiro lugar, meus irmãos, versículo 48. Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês, que está nos céus. Qual o sentido da perfeição apontada aqui pelo Senhor Jesus? Levítico 19, versículo 2 diz o seguinte: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Deuteronômio 18, 13 nos diz o seguinte: perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Isso não significa, irmãos, que Jesus era um perfeccionista. Nós precisaríamos aí rasgar muitas e muitas páginas da Escritura se estivéssemos aqui de alguma forma afirmando que os crentes não pecam, que são pessoas totalmente já perfeitas aqui nessa vida. Nós sabemos que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo. Nós sabemos que estamos, nesse sentido, num processo de santificação. Estamos amadurecendo à medida que nos expomos à palavra de Deus, que ela é exposta ao nosso coração. Aquelas estruturas, elas são confrontadas pela palavra de Deus, nós ficamos abatidos, nós sofremos, afinal de contas, são estruturas que sustentam a nossa vida, a nossa visão sobre as coisas, a realidade, tudo que nos cerca, são confrontadas e a palavra de Deus, à medida que essas estruturas são destruídas, novas estruturas são edificadas e nós caminhamos assim até o dia de Cristo. Nós não somos aqui, nesse sentido, um projeto acabado, pronto, onde nós agora sairemos daqui e olharemos para as pessoas e se de repente alguém faz algum mal contra você, automaticamente o que brotará do seu coração é: Senhor, abençoa esse sujeito que eu amo tanto. É um processo, irmãos, e nós lutaremos muitas vezes com isso. E isso é tremendo porque mostra para mim, mostra para você que nós não somos a última Coca-Cola do deserto, que nós somos farinha do mesmo saco, que nós somos pessoas falíveis, que nós precisamos de um Redentor e da mesma graça. Nós precisamos de alguém que seja de fato perfeito, que nos acuda nesses momentos, irmãos, onde a imperfeição aflora no nosso coração. O chamado à perfeição é uma realidade. O chamado a ser perfeito é uma realidade. É rasgar as antigas vestes que não nos cabem mais. É nos vestirmos cada vez mais desse novo homem, que é de acordo com a pregação da palavra de Cristo, que é de acordo com essa nova vida em Cristo, e não mais com as antigas práticas. Não mais com aquele amor na versão normal, que é condicionado às trocas, que é condicionado às pessoas que nos fazem o bem. Irmãos, amar a quem nos faz o bem é muito fácil. E o Senhor Jesus olha e diz assim: olha, os gentios fazem o mesmo. E os gentios, perceba aqui, são aquelas pessoas que estão fora da aliança, são aquelas pessoas que ainda não conhecem a Deus, eles já vivem nessa perspectiva. E o que você está fazendo demais como um discípulo de Cristo? Nada, você está agindo como qualquer pessoa que não conhece a Deus.
Por isso que o nosso coração é tão quebrado nesse sentido e tão humilhado, irmãos, porque o que move o coração daqueles que não conhecem a Deus, a vingança, as retaliações, a de repente só olhar e dizer assim, não tenho nada contra fulano não, mas odiar as pessoas no coração, a matar as pessoas no coração, e a muitas vezes até intentar contra a vida das pessoas, é o orgulho, é a justiça própria. E por isso se constroem narrativas, e por isso se pensam naquelas estratagemas, em todo aquele processo, como a gente pode difamar, como a gente pode fazer o mal, e muitas vezes a pessoa reveste com a capa de santidade. No entanto, meus irmãos, o amor ele é algo prático. E veja, quando Jesus coloca a oração também nesse sentido, Ele não coloca meramente uma oração pública ou demonstrada diante das pessoas, para que as pessoas me vejam como mais espiritual. Nossa, ele perdoou aquela falta, ele tem orado por pessoas que lhe fizeram mal. Não, irmãos, é como algo feito em secreto. É o que o discípulo é diante do Senhor. É aquilo que somos quando ninguém está vendo. Não é aquele falso evangelho ateísta dos nossos dias, que se é para os outros, onde se performa para os outros, onde nós somos e buscamos ser aplaudidos pelos outros. É aquilo que é vivido diante do Senhor. É de fato a fé prática, é algo que nós somos diante de Deus, quando nenhum outro olho está nos vendo, e nós temos a certeza que estamos completamente desnudos diante do Senhor. Meus irmãos, é sobre isso que o Senhor Jesus está tratando, e é algo que humilha o nosso coração, porque em cada passo, irmãos, para amarmos, para servirmos aqueles que nos perseguem. Lembra lá do texto de Êxodo 23, 4 e 5. O animal do inimigo, o jumento daquele que te odeia, e você vai lá e demonstra seu amor, agindo com misericórdia. É o samaritano que vai e não passa ao largo. Ele não é alguém orgulhoso que de repente está olhando para si dizendo assim, não, eu não posso tocar nesse pecador miserável, eu não posso me relacionar com ele, afinal de contas, eu tenho uma posição eclesiástica nobre. Não, ele vai lá e socorre. Irmãos, nós vivemos tempos difíceis. Nós vivemos tempos de polarização. Nós vivemos tempos, irmãos, de desconsideração com o outro, com o próximo. E muitas vezes, irmãos, os processos bíblicos que nós aprendemos e, segundo a longanimidade de Deus, que sempre teve paciência comigo e com você em tantos processos, nós fomos ensinados e quebrados por Deus, mas, irmãos, Deus não nos trata por atacado. Deus nos trata de maneira pessoal. E muitas vezes a visão que nós temos sobre o mundo, sobre a realidade, de repente sobre aspectos políticos, sobre criação de filhos, sobre a condução dos meus negócios, sobre como eu devo conduzir o casamento, a maturidade que nós temos, irmãos, é pura graça de Deus, que abriu o nosso entendimento e que nos deu a oportunidade de ouvirmos e crescermos num ambiente teologicamente e biblicamente saudável. Mas muitos outros não tiveram a mesma oportunidade. E pensando aqui em crentes, e muitas vezes, irmãos, até as brincadeiras que fazemos revelam que o nosso coração não entende sobre a sublimidade, a profundidade e a perfeição da graça de Deus. E muitas vezes, irmãos, ergueremos barreiras
onde Cristo já destruiu. E aí a pergunta que fica é: de que lado está o orgulho? Onde está a soberba? Há alguns anos atrás, eu tenho um amigo que tem como seu melhor amigo um pastor bem maduro, e muitas vezes esse pastor é muito mal interpretado dentro da sua denominação. E aí eu lembro que eu perguntei a ele, rapaz, você considera fulano de tal como o seu discipulador, como o seu pastor? Mas essa pessoa, assim, é tão estranha dentro do ambiente eclesiástico dela. E aí ele disse assim, eu já fiz essa pergunta para ele. Nós temos liberdade para conversar, porque somos amigos. E eu fiz essa pergunta para ele. Ele disse, pastor, o senhor não é muito bem quisto, nem muito bem visto também dentro da sua denominação. O senhor às vezes anda com as pessoas meio suspeitas, teologicamente estranhas. O senhor não se incomoda com isso, não? E ele disse assim, eu já me incomodei com isso. Quando eu era mais novo, eu já me incomodei muito com isso. No entanto, se eu não amar essas pessoas, e se eu não for a voz bíblica e consciente ao lado delas, sem comer dos mesmos pratos, quem vai se aproximar deles? Irmãos, se nós formos nos afastar de todas as pessoas que têm discordâncias teológicas, eu não estou pensando aqui heresias, estou pensando erros teológicos, interpretações, às vezes um ponto ou outro diferente, ou se de repente nós formos nos afastar de todas as pessoas que enxergam política diferente de nós, ou se nós formos nos afastar de todas as pessoas que pensam família diferente de nós, e eu não estou pensando aqui em conceitos contrários às Escrituras, estou pensando aqui muitas vezes na condução do casamento em casa, da criação dos filhos, isso e aquilo outro. Sabe como é que vai ficar no final? Sozinho. Eu não preciso comer das mesmas comidas, mas eu preciso amar. E muitas vezes a implicação direta disso vai ser estender a mão para alguém que está jogado na rua, abrindo mão do meu orgulho e aplicando a boa teologia bíblica de uma forma saudável nessa ação. E vencendo muitas vezes até os temores dos homens, porque talvez até muitos crentes nem entendam. Há alguns anos atrás, um jovem pastor, ele teve algumas questões familiares bem sérias. E quando o primeiro filho desse pastor nasceu, ele tinha a expectativa, que os avós estivessem lá, que houvesse aquela festa no nascimento do seu primeiro filho, era o primeiro neto, para os avós dos dois lados. E aí, um dos avós não veio. E ele chamou, ligou, avisou, mas aquele avô não veio. E nunca houve uma visita para aquele primeiro neto. E esse pastor uma vez sentou com um amigo para abrir o coração, como se fosse um discipulador, um homem de Deus. E ele sentou com aquele homem para abrir o coração e conversar com aquele homem e falar dessa luta no seu coração que não conseguia perdoar o seu próprio pai. E ele dizia assim, todo esse tempo já passou e nunca uma ligação, nunca uma visita, o que é isso? E aquele homem de Deus olhou para aquele jovem pastor e fez assim, você precisa amar o seu pai.
E ele ficou olhando para aquilo ali, não, mas eu não tenho nada contra ele, eu não desejo mal para ele. E aquele homem de Deus disse, você não entendeu, você precisa amar o seu pai. Passou-se uma semana e depois voltaram a conversar. E aí, o que é que você fez de forma prática com relação ao seu pai? Não, não fiz nada. E aí aquele homem foi um pouco mais duro. Todas as vezes que você subir ao púlpito para pregar, você vai me ver levantando e saindo. Enquanto você não amar seu pai, eu não ouvirei um sermão seu. E durante 2 domingos, aquele jovem pastor presenciou isso. Aquele homem se levantando e saindo. E ele disse assim, meu Deus do céu, como é que isso pode acontecer? E eram como facadas no seu coração. E aí, certo dia, ele disse assim, arruma as coisas do neném e vamos fazer uma viagem. E ele pegou a sua esposa e ele foi visitar o seu pai. Se reencontraram, choraram, e uma relação foi reconstruída. Corações foram vencidos, orgulhos foram vencidos, e pela graça de Deus são amigos. Eu poderia usar a ilustração de Paulo aqui ao contar essa história e dizer assim, certo homem, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Mas, meus irmãos, o fato é que o amor, ele vence o nosso coração, nós fomos vencidos pelo amor. E à medida que caminhamos com Cristo, a perfeição de Cristo se apodera do nosso coração, a tal ponto de não sermos mais nós, mas de ser a vida do Senhor em nós. Talvez você tenha pessoas que você precisa amar. Talvez pessoas que você precise orar. Passos que precisam ser dados. Se somos discípulos de Cristo, irmãos, Jesus nos tira dessas zonas de conforto. Daquilo que nós pensamos ser confortável, mas que em nada difere daqueles que não conhecem o Senhor. Discípulos, eles são quebrados. Eles reconhecem que, por meio daquele que amou os seus inimigos, nós também podemos amar. Eles se percebem como completamente inadequados diante do amor a eles revelado. E por causa desse constrangimento produzido pelo amor, eles amam. A música de Jorge Camargo não termina apenas naquelas estrofes que eu li. Ela segue e ela nos diz o seguinte: Deus lá do céu revelou-se, com amor desmedido e inflamado, cuja chama abraça o mundo, depurando seus desmandos, com graça espantosa e doce. O próprio Deus encarnou-se, por amor que não tem paralelo, que se doa e que perdoa a mais funda e grave mágoa, e que das cinzas renasce. Amor incondicional, que não podemos ver com o olho natural. Amor que primeiro amou, que fez por onde amar a quem sequer notou. Amor incondicional. Que Deus nos dê a graça, irmãos, de refletirmos o amor e as virtudes de Cristo. Em nome de Jesus.